Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 10. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Senhor nosso Deus, nosso glorioso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem atributamos toda honra, glória, ações de graça, louvor, sabedoria, domínio, majestade, poder. A Ele seja a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Nós te rendemos graças por esse momento e pedimos que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor fale no profundo dos nossos corações. Oramos agradecidos em nome e por amor daquele, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus ouvintes, a mentalidade religiosa presente rejeita ideias como punição, juízo, condenação, destruição, vingança e coisas do gênero. Eles querem geralmente ouvir falar de pensamento positivo, amor, paz, graça, saúde, bem-aventurança, prosperidade e coisas dessa natureza. Mas essa é uma passagem que fala do dia da ira e da vingança de Deus. Essas expressões, ira e vingança, são muito utilizadas no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Nós vimos, de acordo com o contexto literário na exposição anterior, como Paulo encorajou os tessalonicenses, asseverando que as perseguições e tribulações pelas quais os tessalonicenses vinham passando era sinal evidente do juízo de Deus. Nós lemos nos versículos 4 e 5, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual, com efeito, estáis sofrendo. Um dia isso chegaria ao fim, como no dito popular, Deus viraria a mesa e os tessalonicenses seriam aliviados. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sobre o tema o juízo vindouro. Ou, se os ouvintes preferirem, o dia da vingança e o dia de glória. Podemos fazer 4 perguntas nesse texto. Quando a vingança virá? Resposta no versículo 7. A segunda pergunta é: contra quem a vingança se manifestará? A resposta está no versículo 8. No que consiste a vingança de Deus? A resposta está no versículo 9. E, finalmente, qual o propósito da revelação de Cristo? A resposta está no versículo 10. No versículo 7, nós temos a resposta de quando a vingança do Senhor Jesus virá. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança. Evidentemente que não podemos fornecer o dia e a hora precisamente. O dia da vingança ocorrerá quando o Senhor Jesus for revelado em toda a sua glória. É nesse dia, o grande dia do Senhor. Com a expressão quando do céu se manifestar, não se refere apenas ao ponto ou lugar de onde o Senhor Jesus aparecerá, ou seja, das regiões celestes. Mas essa expressão quando do céu se manifestar se refere à autoridade do Senhor Jesus. Ele está à direita do Pai com o mesmo poder e glória. Ele vem do trono de Deus com a mesma autoridade e força. Quando Paulo diz quando do céu se manifestar, no grego se manifestar, apocalipse, significa revelação. Quando acontecer a revelação do Senhor Jesus com os seus santos anjos.
Paulo se utiliza de outra palavra diferente, como aquela usada na primeira carta para a sua vinda, ou seja, a parousia. Aqui não aparece a parousia, aqui é Apocalipse. Paulo desenvolve esse tema da retribuição e do alívio, chamando atenção para o fato de que o dia da vingança será o dia em que o véu será descortinado. E o Senhor Jesus, o Senhor da história, será revelado publicamente e ficará perfeitamente claro a todos que ele está controlando tudo. Na verdade, tudo ele controla perfeitamente no universo. Iludiam-se aqueles que pensavam que tudo ia muito bem no pecado e na perseguição e que a igreja não passava de uma perdedora e sofredora. Não é verdade. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Os anjos acompanharão o Senhor como um exército infinitamente poderoso, recolhendo os ímpios e lançando-os na fornalha como palha, e recolherão os salvos como trigo, depositando-os no celeiro de Deus. Nós lemos em Mateus capítulo 13, versículos 49 e 50, Jesus ensinando e terminando suas parábolas, dizendo: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele vem como chama de fogo, como Deus majestoso que é, soberano, julgador e aterrador. Ele já havia se manifestado como teofania ao povo de Israel no deserto, quando ele graciosamente aquecia e iluminava as noites no deserto. Mas agora o Senhor Jesus virá não mais no estado de humilhação, mas com toda a glória, poder e autoridade. Não vem mais como um advogado, mas como um justo juiz. Não para salvar, mas para julgar. Não vem montado em um jumentinho, mas vem cavalgando as nuvens como o grande cavaleiro descrito no Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Que dia terrível vai ser para os ímpios naquele dia, porém alívio para os eleitos de Deus. Isaías capítulo 30, versículos 27 a 29, eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Agora observe no versículo 29. O alívio para a igreja. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa. E alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Essa é a glória e segurança do cristianismo. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Alívio para os eleitos e horror para os demais que não têm esperança. A segunda pergunta é: contra quem a vingança se manifestará exercendo vingança? Contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Existem duas possibilidades de interpretação. Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho refere-se ao mesmo grupo de pessoas em termos gerais. Mas o mais provável é que Paulo tenha em mente dois grupos. Os que não conhecem, como muitos que não têm a oportunidade de ouvir acerca de Jesus, por exemplo, índios e alguns países em que o evangelho não é permitido ser pregado, mas também as pessoas que naturalmente se inclinam ao pecado e cegamente adoram a criatura e não o Criador bendito. Nós vimos na primeira carta, no capítulo 4, versículos 3 a 5, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Portanto, esse é o primeiro grupo, as pessoas que não puderam ouvir acerca da salvação
e as pessoas que não conhecem por causa do pecado, por causa da iniquidade. O segundo grupo são os religiosos judeus que conhecem os oráculos. Conhece o culto, o pacto, a aliança, as leis, os sacrifícios e mesmo assim perseguia a igreja. Nós vimos que os judeus sofreram perseguições dos seus próprios patrícios na primeira carta. Nós vimos que alguns judeus compunham a igreja de Tessalônica, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que por eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Portanto, esses são os dois grupos que sofrerão a penalidade eterna: os que não conhecem a Deus e os religiosos que conhecem e não obedecem. Na realidade, os religiosos que conhecem a Deus não o conhecem, porque ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode abrir os olhos do entendimento ao eleito e lhe trazer o conhecimento salvífico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a passagem continua e Paulo explica a natureza da vingança de Deus aos Tessalonicenses. Então a terceira pergunta é: em que consistirá essa vingança? A resposta está no versículo 9. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Observe que a vingança do Senhor Jesus não consistirá em pena de morte, enforcamento, espada, execução física, sofrimento meramente corpóreo, que não está excluído da condenação eterna. É verdade. Mas Paulo explica que a retribuição que Deus dará em Cristo àqueles que atribulam a igreja é descrito como uma penalidade de eterna destruição. Nem imagine os ouvintes, por favor, a ideia de aniquilamento ou cessação de existência, ou seja, morreu, acabou. Isso é ensino de demônios. Jesus falou acerca do inferno eterno e sofrimento constante, cujo choro nunca se acabará. Depois da morte ou da vinda do Senhor Jesus, a ruína é constante, a perda da vida é eterna. Quem não for escolhido perderá tudo aquilo que é de real valor e mais sublime e importante por toda a eternidade, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos na primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Essa é a real natureza da destruição eterna. A pessoa já começa vivendo no inferno aqui, nessa terra, sofrendo, não tendo esperança, se apegando às coisas vis e inúteis. Mas o pior é a condenação eterna. Os que rejeitam o Evangelho, negando o Senhor Jesus, serão definitivamente banidos e expulsos da face de Deus e da glória do seu poder. Nisso consiste a essência da destruição do Senhor: a vingança, a destruição, o inferno, o martírio, o tormento e a morte eterna. Esse é o terrível problema, o afastamento definitivo da glória, da sabedoria, da santidade, do amor e de todos os atributos perfeitos do ser de Deus. Se por um lado haveremos de desfrutar da comunhão eterna dele, não por outro lado. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas Paulo não para apenas no aspecto negativo do dia da vingança e esclarece e consola a igreja acerca do objetivo da revelação do Senhor Jesus. A quarta pergunta, então, é: qual o propósito da vinda ou da revelação do Senhor Jesus? A resposta está aqui no versículo 10 do nosso texto. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Que glorioso retorno do Senhor Jesus! Quando Paulo diz nos seus santos, pode ser traduzido pelos seus santos. Estaremos glorificando, admirando, adorando, bendizendo e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Nós também participaremos dessa glória e seremos glorificados.
Podemos imaginar os tessalonicenses que foram despojados, vituperados, presos, envergonhados, perseguidos, mortos, expulsos, desprezados, mas agora serão glorificados de tal modo que os seus perseguidores virão os tessalonicenses vitoriosos, refletindo a glória de Cristo no dia final. Que maravilha! Paulo disse aos Romanos no capítulo 8, versículos 17 e 18, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E aos Filipenses também, no mesmo sentido, no capítulo 3, versículos 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, sendo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que bênção, que segurança, que consolo! Por isso só nos resta bradar, Maranata, vem Jesus buscar a sua igreja. Esse, portanto, é o propósito da vinda de Cristo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Realmente é uma bênção esse contraste do desespero de um lado, da ruína e perdição de um lado e dessa alegria e consolo do outro lado. Eu quero concluir ressaltando algumas lições contidas nessa passagem para a nossa instrução, advertência e consolo também. Em primeiro lugar, nós temos uma lição de encorajamento. A verdade um dia finalmente será revelada quando o Senhor Jesus retornar com grande autoridade e glória. Ele não virá mais no estado de humilhação como na primeira vinda. Isso nos encoraja quando as coisas vão mal com perseguições. Que bom sabermos que Jesus está vendo tudo e conhece o nosso coração e a nossa motivação. Nada está oculto aos seus olhos. Que essas motivações estejam voltadas para as coisas eternas e não fique sufocada com as coisas terrenas e preocupações exageradas, com os interesses desse mundo que nos tira a força e o ânimo espiritual. Paulo disse, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas. Em segundo lugar, nós temos uma advertência aos que não conhecem e não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada mais importante nessa vida do que a reação à pregação pelo poder iluminador do Espírito Santo. Tudo depende de como se reage às verdades ouvidas e de como se responde ao Espírito Santo. O destino eterno é determinado, não com base nas obras meritórias, mas sim na resposta às verdades espirituais e à pregação do Evangelho. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esse é o dia da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, diz o autor anônimo aos Hebreus, não endureçais o coração. Se arrependa das suas maldades, se arrependa dos seus pecados. Creia no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pois o dia do Senhor virá, e virá para a tribulação de uns e consolo para outros. A terceira lição diz respeito à natureza do juízo. O pior não é o sofrimento físico que acontece com o nosso corpo. É verdade que o castigo físico dói, mas os mentais, os espirituais são piores. As preocupações, os temores, a ansiedade, apreensões do coração, as enfermidades mentais são piores do que as físicas. A essência do sofrimento eterno é a ausência de Deus, banidos da face do Senhor eternamente. O nosso Deus é o Deus Emanuel, ou seja, Deus conosco, mas o oposto é verdadeiro. Que coisa terrível a ausência de Deus. Punido, sem alívio, sem a companhia dele, com muita tribulação, eternamente.
Essas verdades não se falam no púlpito das igrejas ditas evangélicas, mas é a pura realidade. A punição do Senhor Jesus Cristo será justa, eterna e sem alívio. E, em quarto lugar, nós temos o consolo para os eleitos de Deus. Aqueles que creem, os regenerados, chamados, aqueles que foram adotados, justificados, plenamente santificados e que vivem uma vida santa, piedosa, perseverando até a final glorificação. O dia de terror dos incrédulos é dia de glória para os crentes. Que bênção participarmos da mesma natureza do Senhor Jesus. Vitória, liberdade, graça, céu e glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor, a Senhor.